Olá, personas! Eu sou a Tamiriz e bem-vindos à TV Tamiwai. Eu estou aqui para falar do livro A Rainha Vermelha, mas não exatamente do livro em si, mas eu vou usar ele como base para falar sobre a sociedade no geral e os problemas sociais no geral. Primeiramente, por que eu vou usar esse livro, né? Não vai ter spoilers, então vocês que não leram podem ficar tranquilos. E esse livro conta a história de uma sociedade em que é dividida entre os sangues prateados e vermelhos. Os prateados, eles têm poderes e eles são os riquíssimos, os tops, a elite lá da sociedade, enquanto os vermelhos são os pobres comuns que passam a vida inteira trabalhando. E a personagem principal é uma vermelha que, em um incidente, ela acaba percebendo que ela tem poderes sendo vermelha. E os prateados, eles tentam esconder isso porque os prateados estão lá no topo justamente porque eles têm poderes e eles se acham superiores aos vermelhos. E ela tendo poderes, eles ficam meio... E começando a falar sobre a sociedade, que é o principal motivo pelo qual eu quis fazer esse vídeo, é que, lendo esse livro, eu comecei a perceber umas coisas sobre a sociedade no geral. A primeira delas que eu percebo sempre em livros, etc., é que sempre os bonzinhos são contra aquele regime, todos os prateados estarem no poder e os vermelhos não, enquanto os prateados ou os ruins, vamos dizer, são sempre a favor. E tem alguns que são contra, mas não falam nada. Falam que é assim que tem que ser, porque não sabem como mudar. Mas sempre são contra. Isso é uma coisa interessante, porque nesse livro tem a cidade cinzenta. E lá nessa cidade tem vermelhos e eles trabalham em fábricas. Então eles são responsáveis para dar, tipo, a luz, e água, etc. Tudo para os prateados. E eles não conhecem outra vida além daquilo. Lá nunca apareceu o sol. Parece que fica o tempo inteiro de noite lá naquela cidade. E eles não conhecem outra vida além de acordar, ir para a fábrica e dormir. Eles não têm nenhum tipo de prazer, eles não têm nenhum tipo de felicidade, nem nada. E essa é a realidade que eles conhecem. E até fala aqui no livro que eles não tentam mudar nada, eles não fazem nada porque aquela é a única realidade que eles conhecem. Eles não sabem como é que é um mundo diferente daquilo. E esse é exatamente o ponto que eu quero chegar, justamente porque na maioria dessas sociedades o mais comum que pode acontecer é que as pessoas se conformem, é que as pessoas não vejam nada errado naquilo justamente porque é o que elas sabem e o que elas acham que é o certo. Sempre tem aqueles que sim vão ficar contra o regime, mas antes disso todo mundo se conforma. E aí aos poucos que essas pessoas vão começando a pensar, e aí quanto mais se fala nesse assunto, cada vez mais esse assunto é abordado e as pessoas vão se questionando cada vez mais, e aí sim percebem o quão problemático é uma cidade, é um regime, etc. Inclusive, não tem como eu deixar de fazer esse paralelo aqui, que é o caso do veganismo. Eu acho que muita gente se conforma porque é a realidade que a gente conhece. Desde criança a gente vem comendo carne. Eu, por mim, não é uma coisa boa. Mas se você acha que não tem nada demais em comer carne, total direito seu. Mas pegando assim, comer carne não é uma coisa muito boa. Só que a maioria das pessoas não acham nada demais matar um animal para comer, porque é uma coisa normal que acontece, que desde sempre a gente vem fazendo. E para os animais, às vezes, pode ser que também para eles também seja, tipo, uma coisa assim. É porque eu acho que os animais têm algum tipo de mente, algum tipo de raciocínio. Talvez os animais também achem que essa é a vida que eles estão destinados a ter e etc. Ou se conformam com aquela situação porque também não conhece nada além das portas e das paredes da indústria, vamos dizer. Então é esse paralelo que eu queria dar, porque era para dizer a mais absoluta verdade. A sociedade é um caos por si só. Você vê muito poucas pessoas tentando mudar a vida daqueles que não tem nada na rua. E eu me incluo nesse um monte de gente, entende?
Porque realmente a gente não sai da nossa zona de conforto para fazer nada. E o principal, o pior, a gente coloca tudo na mão do governo. A gente fala, a gente tem que eleger alguém melhor para ele fazer a diferença. Seguindo essa linha de raciocínio, as pessoas desse livro, elas querem mudança, elas querem igualdade, né? Os vermelhos e tem até prateados bons, como eu disse, que também querem igualdade. Só que não tem como ter uma igualdade certa, sabe? Não na nossa sociedade, não nessa sociedade do livro, é muito difícil. Teria que mudar, acho que toda a estrutura da sociedade. E pensando em igualdade, realmente é praticamente impossível que todo mundo, sei lá, tenha a mesma quantidade de dinheiro ou a mesma quantidade de espaço, de terras, etc. E isso acontece também provavelmente porque tem muita gente. O número de pessoas, de população, está crescendo cada vez mais. Por exemplo, se todo mundo pegar o mesmo pedaço de terra, vamos supor, dividir para todo mundo cada pedaço de terra, cada pessoa faz o que quiser com aquilo. E se tem tanta gente que os pedaços de terra, não sei, só dá para construir uma casa, não dá para fazer, sei lá, um comércio. Ou como que vai empregar todas as pessoas se são muitas pessoas para poucas vagas de emprego? Tá muito mais claro na minha cabeça do que para vocês, tá? Podem ter certeza. Mas enfim. Você conseguiu mais me entender o que eu quis dizer? Com isso de dividir cada terra, tá? Enfim. Você tá falando muito Enfim, o que estamos querendo dizer nessa vida é que igualdade é uma coisa que não se dá para fazer em sociedade. Porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo da natureza, né? Eu tava pensando aqui ontem, enfim. Que, tipo assim, só dá pra ter igualdade na natureza. Porque, por exemplo, se cada um tiver uma árvore que vai te dar a comida, vai vir a chuva que vai te dar água, tudo essencial pra sua vida. A árvore te dá comida, você come a comida, dá os restos de adubo pra terra, vem o sol, vem a chuva, ajuda a terra a voltar e a voltar te dá toda a comida de novo e tudo bem. Uma vida de igualdades entre todas as pessoas, cada um tendo sua árvorezinha. Agora, em sociedade é muito difícil isso acontecer. Porque, por exemplo, se todo mundo for ter um cargo de emprego, alguns vão fazer mais do que outros. Como que alguém poderia ganhar mais que outro? Sei que a maioria das pessoas talvez não queira exatamente só a igualdade, mas que pelo menos as pessoas tenham condições de conseguir comprar suas coisas, ter uma vida pelo menos boa. E sim, eu concordo com isso. E talvez tenha uma forma sim. Mas, né, pensando nos países desenvolvidos, tipo, até os Estados Unidos tem gente pobre morando na rua. Ou seja, esse sistema é completamente falho. E eu acho que, tipo assim, a coisa mais absurda que tem em uma sociedade é pessoas com fome e com sede. Gente, devia ser um direito primordial uma pessoa ter água e ter comida. É tipo vital pra vida, não tem como. Eu já acho um absurdo a gente ter que pagar pela nossa água e pela nossa comida. É realmente uma exploração de todo mundo, porque ninguém vai parar de comprar comida e ninguém vai parar de beber água. Principalmente porque se a gente parar de comprar isso, a gente morre. Então, pra mim, isso já é horroroso por si só. Então, tipo assim, outra coisa que eu queria abordar aqui é, por exemplo, a desigualdade mesmo quanto às profissões. Porque será que uma pessoa que força muito intelectualmente, força muito a mente, já ganha mais do que quem só faz trabalho braçal, força os músculos? Quem será que merecia mais, entendeu? É uma coisa muito subjetiva. A sociedade em si é subjetiva. Todas essas coisas são subjetivas. Se você for pensar em emprego, por exemplo, como a gente vai fazer para um grande apresentador de televisão, um grande ator, que as pessoas, por gostarem daquilo, dão dinheiro naquilo, conseguir o
tanto de dinheiro ou menos dinheiro que eles conseguem para que outras pessoas mais pobres consigam uma quantidade melhor de dinheiro. Esse negócio de igualdade em sociedade é muito difícil. Ao longo de todos os séculos, de tudo, não apareceu nenhuma situação em que todas as pessoas fossem iguais. Nenhuma. E, por exemplo, o regime comunista socialista que prega essa igualdade entre todo mundo e tudo mais, também não dá certo, não funciona. Talvez seja porque não fazem da forma correta, mas porque ninguém sabe como isso pode acontecer. Eu acho que para ter realmente uma igualdade, precisa mudar toda a estrutura. Toda a estrutura de uma sociedade. Talvez as ideias comunistas sejam boas, mas eles ainda não conseguem fazer com que ela dê certo, principalmente porque eles colocam todas as propriedades e todas as coisas na mão do governo para que tudo seja de todo mundo. A mesma questão de dar um pedacinho de terra para cada um. Então, colocar tudo na mão de um governo que quer tudo para eles, ou etc. Inclusive, por exemplo, no comunismo, uma coisa que eu tava pensando. Se ninguém vai mais vender nada para conseguir dinheiro para ter as suas coisas, o Estado vai fornecer tudo. Quais são as pessoas que vão lá fornecer essa comida para todas as pessoas que vivem em uma sociedade em que o regime é comunista ou socialista? E elas vão ganhar em troca também. Elas vão merecer mais do que as pessoas que estão lá. Então, eu já acho esse regime comunista meio estranho. Se não tiver ninguém plantando para conseguir comida, ou até trabalhando em uma indústria de carne, leite, ovos, etc., também para conseguir comida, né, nessa parte agropecuária, ou se ninguém estiver trabalhando em uma fábrica para fornecer luz, se ninguém estiver construindo coisas, como que isso vai dar certo, entende? Então, para mim, a sociedade como um todo, esse negócio de igualdade é muito difícil de acontecer, quase impossível, chega perto de lá. Eu queria saber, depois de todas essas coisas que eu disse pra vocês, se vocês concordam, discordam de mim, se vocês acham que em uma sociedade realmente todas as pessoas boas vão ser contra, todas as ruins vão ser a favor. Inclusive, esse negócio de bom e ruim também é relativo, assim como as formas da sociedade, tipo, o tipo de trabalho, o tanto de dinheiro que a pessoa merece por aquele trabalho, também é completamente subjetivo. Tudo nessa vida é subjetivo, então é por isso que a gente tem que falar um monte de coisas. E eu digo por mim mesma que eu não pesquisei sobre isso, eu estou seguindo a minha linha de raciocínio a partir de tudo sobre sociedade que eu aprendi na escola, por exemplo, e de toda a minha opinião somente lendo esse livro daqui. E espero que juntos nós podemos refletir sobre isso e tentar abrir o nosso leque de informações ou o nosso leque de visões para que a gente possa ver além do que a gente já tá vendo, entendeu? Então é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Digam aqui nos comentários se eu falei um monte de baboseira, se eu falei um monte de coisa sem sentido, ou se eu falei coisas pertinentes e que fizeram vocês pensarem. É muito importante pra mim, sério, porque eu penso em fazer esse tipo de vídeo sobre, sei lá, aborto, ou sobre racismo, ou sobre homofobia. Acho que esse assunto já está sendo abordado muito aqui no YouTube. Eu queria trazer outros assuntos que eu não vejo quase ninguém falando e que eu tenho esses pensamentos e essa visão que eu queria saber a opinião das outras pessoas. Eu queria saber se as pessoas pensam assim como eu, se as pessoas pensam diferente e querer abrir essa minha visão, porque tudo isso que eu falei aqui é só aqui no meu mundinho da minha cabecinha, mas tem muitas outras coisas e muitas outras pautas que tem que ser discutidas, que também pode ter na sua cabecinha aí, hein? Mas enfim, um beijão, espero muito que vocês tenham gostado, tchau!